Alexandre Reiser, bem-vindos ao canal Aprendendo Se Diverte. E hoje que agora no canal Aprendendo Se Diverte, eu vou estar falando aqui hoje pra vocês sobre um dos maiores acidentes radioativos do Brasil e um dos maiores do mundo ocorrido fora de usinas nucleares. Muitos aí já devem conhecer e que ocorreu aqui em Goiânia, que foi o Césio 137. Eu vou estar explicando aqui resumidamente um pouquinho pra vocês sobre o que foi esse tal acidente aí ocorrido. Esse tal acidente ocorreu no dia 13 de setembro de 1987 em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de pessoas serem contaminadas por radiação emitida por uma cápsula que continha Césio 137. Vocês acreditam? Uma única cápsula tinha esse tal 137 aí. Acabou! Somente 2 catadores de lixo, sem informação nenhuma e pelo visto bem curiosos, foram os fatores que deram espaço a esse ocorrido. Os 2 estavam vasculhando em antigas instalações no Instituto Goiano de Radioterapia, quando se depararam com um aparelho de radioterapia. Os 2 tiveram a brilhante ideia de levar aquela máquina para casa em um carrinho de mão. E os 2 estavam um pouco se lixando se eles poderiam consertar esse aparelho de radioterapia e ter uma máquina de radioterapia em casa grátis. Não, eles estavam querendo só o lucro que eles iriam ter com aquilo, vender as peças. Eles só estavam pensando no lucro. Como todo mundo da região, como os 2 caras lá, eram um bando de leigos sem informação nenhuma sobre radioterapia, os 2 caras desmontaram a máquina inteira, que demorou em torno de 5 dias, e vendeu o resto que sobrou para ferros velhos. O dono do estabelecimento que comprou o aparelho era o Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente mais de 19,26 gramas de cloreto de césio. Ô lambança que o cara fez, viu? No aparelho continha um pó branco que parecia sal de cozinha, que no escuro brilhava numa coloração azul, bem bonita, mas bem perigosa também. Devair se espantou e se emocionou com aquele brilho tão escandescente que emitia daquele objeto. E o que ele pensou, né? Ah, vou mostrar pra todo mundo da minha família e pra vizinhança. E aí Devair saiu distribuindo pó branco azulado pra todo mundo. E essa mistura e espalhação de pó azulado para todo lado durou em torno de 4 dias. E outros pedaços daquela máquina de radioterapia foram vendidos para outros ferros velhos, distribuindo mais ainda essa radiação para Goiânia inteira. Algumas horas depois de pessoas entrarem em contato com o césio, começaram a aparecer ali os primeiros sintomas, que seriam, no caso, vômito, náuseas, diarreias e tonturas. E aí essas pessoas, né, ficaram loucas. Elas queriam ir para farmácia, para o hospital, para descobrir o que está acontecendo com elas. E foi aquele montoado de gente para hospital, para farmácia, com os mesmos sintomas. E aí começaram a desconfiar que tinha uma doença contagiosa que estava pegando todo mundo ali na região. Mas não era nada disso não. Eles foram descobrir mais tarde que se tratava de uma síndrome aguda de radiação que estava ali tomando conta de geral. Devair, que era o principal que estava ali em contato com o césio, estava sentindo esses sintomas, mas ele não estava desconfiando que era a máquina que ele comprou. E aí ele estava falando que era a feijoada do dia passado que estava fazendo ele passar mal, que era alguma coisa aí que ele comeu estragada que estava fazendo ele passar mal. Mas mal ele sabia que era a radiação que estava corroendo o senhor Devair. No dia 29 de setembro, a esposa do senhor Devair estava desconfiando daquilo. Ela começou a desconfiar que aquela máquina que ele comprou que estava dando problema. Então ela decidiu pegar esta máquina e levar à sede de vigilância sanitária da cidade para dar uma inspecionada naquilo para ver o que estava acontecendo. E foi só aí que eles descobriram porque aquele tanto de gente estava com os mesmos sintomas, passando por uma síndrome aguda de radiação. E foi aí que eles descobriram que tudo não se passava naquela caixinha lazarenta com cloreto de césio 137, que contaminou toda a cidade. E identificaram o caso como contaminação radioativa. E meu amigo,
Foi aí que começou a bagaceira. Imediatamente pegaram aquela máquina, isolaram da sociedade e começaram a investigar o que estava acontecendo. Precisaram da presença de um físico nuclear para identificar a situação. O físico nuclear Walter Mendes identificou uma grande quantidade de radiação na rua 57, setor aeroporto. O caso foi informado a um departamento de instalações nucleares, onde encarregaram José Júlio para ir imediatamente à cidade ver o que estava acontecendo. Precisaram da presença de vários médicos da Nuclebras, onde atualmente é chamada de Indústrias Nucleares do Brasil, para ir até Goiânia para analisar aquele caso e cuidar de várias pessoas que já estavam doentes. A Secretaria da Saúde do Estado até começou a realizar triagens dos suspeitos. Foi só uma bagunça de físicos da Comissão Nacional Nuclear indo para lá, de médicos nucleares das Indústrias Nucleares do Brasil indo para lá. Foi só uma bagunça de todo mundo passando mal e papapá e pei. Começaram a tomar medidas para ver se acabavam com aquele tal de Césio. A primeira medida tomada foi separar todas as roupas contaminadas, lavar com água e sabão muito bem, separá-las em um container e guardá-las lá por 600 anos. Após esse procedimento, pessoas que estavam com sintomas do Césio tomaram um quelante denominado de azul da Prússia, que fazia com que a radiação parasse de ter um efeito no corpo da pessoa e as partículas de Césio iriam sair pela urina ou pelas fezes. Mas mesmo com todas essas medidas tomadas, ainda não puderam ser evitados alguns óbitos, como a menina Leide das Neves, o seu pai Ivo, o Devair e sua esposa, até mesmo alguns dos funcionários que estavam trabalhando na limpeza do local morreram a partir desta radiação. E aqueles 2 catadores de lixo que eu falei aqui no começo, aqueles que deram início a esta contaminação? Pois é, eram para eles ter pagado 3 anos e 2 meses de cadeia por homicídio culposo, mas foi substituído por prestação de serviço. Eu espero que vocês tenham compreendido o tão grave e pesado isso foi para a história de Goiânia. Eu espero que você tenha gostado também, e se você gostou, bate o dedo no dedão, se inscreva se você não for inscrito, e até a próxima no canal Aprendendo Se Diverte.